Em uma manhã aparentemente comum de maio de 2025, uma jovem de 17 anos saiu de casa com uma mala nas mãos e um sonho no coração. Phoebe Bishop estava a caminho do aeroporto de Bundaberg, Queensland, pronta para embarcar em uma viagem de 10 dias para visitar seu namorado em Perth. Era para ser o começo de uma nova fase em sua vida, uma fuga temporária da pequena cidade rural de Gingin, que ela mesma descrevia como um lugar triste onde não pertencia. Mas Phoebe nunca embarcou naquele avião. Na verdade, ela nunca sequer chegou ao terminal do aeroporto. O que aconteceu naqueles últimos momentos entre sua casa e o destino final se tornaria um dos casos mais perturbadores da Austrália em 2025, revelando uma teia de mentiras, condições de vida inimagináveis e segredos sombrios que chocariam uma nação inteira. Phoebe Jade Bishop, uma jovem de 17 anos nascida em Queensland, Austrália, era conhecida por sua personalidade vibrante, carismática e um pouco atrevida, conforme descrita por sua mãe, Kylie Johnson. Com uma paixão por carros, viagens e fotografia, Phoebe trazia um brilho único ao seu círculo social. Ela frequentava a Y School em Bundaberg, um programa de educação alternativa voltado para estudantes que precisam de suporte extra, o que refletia sua busca por um caminho próprio em meio a desafios pessoais. Trabalhando como faxineira no National Disability Insurance Scheme, NDIS, ela também recebia suporte financeiro da organização, o que lhe proporcionava certa independência, apesar de sua pouca idade. No entanto, a vida de Phoebe não era isenta de dificuldades. Sua infância foi marcada por instabilidade, com mudanças frequentes de cidade, de Queensland para New South Wales, e múltiplos padrastos que entravam e saíam de sua vida. Essas constantes mudanças também a levaram a trocar de escola várias vezes, dificultando a construção de laços duradouros. O relacionamento com sua mãe, Kylie, era tenso, o que a levou a deixar a casa da família e buscar um novo começo. Há cerca de 4 meses, Phoebe se mudou para uma casa compartilhada em Gingin, uma pequena cidade rural a 50 quilômetros de Bundaberg, onde vivia com 2 adultos que não eram exatamente próximos dela, mas sim conhecidos através de sua mãe. Os colegas de casa de Phoebe eram Tanika Bromley, de 33 anos, e James Wood, de 34 anos. Tanika, que havia trabalhado anteriormente com a mãe de Phoebe em um negócio ligado ao NDIS, era a responsável pelo aluguel da casa onde viviam. No entanto, sua gestão do imóvel era problemática e ela havia recebido uma notificação de despejo após falhar em uma inspeção recente devido às condições precárias da residência. James, por sua vez, era o namorado de Tanika, com quem começou a se relacionar após seu divórcio cerca de 1 ano antes. Curiosamente, James não residia exatamente dentro da casa, mas em um ônibus escolar estacionado no terreno da propriedade, que ele estava tentando vender pelo Facebook Marketplace. A dinâmica entre Phoebe, Tanika e James era distante, já que eles não eram amigos próximos, mas sim pessoas que compartilhavam o mesmo teto por circunstâncias práticas, o que tornava a convivência um tanto fria e superficial. Na manhã de 15 de maio de 2025, Phoebe estava pronta para embarcar em uma nova aventura. Ela havia planejado uma viagem de 10 dias para Perth, na Austrália Ocidental, onde visitaria seu namorado de 18 anos, Levi, com quem mantinha um relacionamento que havia começado na escola e recentemente foi reatado à distância. Phoebe economizou para a viagem, que incluía um voo de Bundaberg para Brisbane e, em seguida, para Perth. Em mensagens recentes, ela expressava seu desejo de escapar da vida em Gingin, referindo-se à casa onde vivia como um buraco infernal e afirmando: "Vou sair dessa merda de casa por um tempo." Naquele dia, por volta das 8h30 da manhã, Phoebe foi vista pela última vez em Airport Drive, próximo ao aeroporto regional de Bundaberg, a cerca de 41 minutos de sua residência. Ela carregava uma mala preta e vestia uma regata verde e calça de moletom cinza. Imagens de câmeras de segurança
capturaram o momento em que ela estava em um Hyundai Iris 35 cinza, pertencente a seus colegas de casa, Tanika e James, que supostamente a estavam levando ao aeroporto. A versão inicial apresentada por Tanika e James sobre o que aconteceu naquela manhã levantou suspeitas imediatas. Eles afirmaram que levaram Phoebe até o aeroporto por volta das 8h30, mas que, durante o trajeto, ela recebeu uma ligação de Levi, seu namorado, que resultou em uma discussão acalorada. Segundo os colegas, Phoebe ficou extremamente agitada, falando sobre fazer ou não sua maquiagem antes de chegar ao terminal. Para dar espaço a ela, Tanika e James alegaram que pararam o carro a aproximadamente 1 quilômetro do aeroporto e saíram do veículo por 5 a 7 minutos. Ao retornarem, disseram que encontraram o carro vazio, sem Phoebe ou sua bagagem. Eles assumiram que ela havia caminhado sozinha até o terminal e embarcado no voo, mas não fizeram qualquer esforço para confirmar se ela realmente chegou ao aeroporto. Não ligaram para ela, não entraram no terminal para procurá-la, nem contataram sua mãe para relatar o ocorrido. A investigação sobre o desaparecimento de Phoebe Bishop começou logo após sua ausência ser notada, entre 16 e 18 de maio de 2025, quando a polícia de Queensland lançou esforços para esclarecer o que havia acontecido com a jovem de 17 anos. As primeiras descobertas foram alarmantes e apontaram para inconsistências graves na história contada por seus colegas de casa. Ao analisar as câmeras de segurança do aeroporto regional de Bundaberg, os investigadores confirmaram que Phoebe nunca apareceu nas imagens do terminal. Não havia registro de check-in para seu voo com destino a Perth, e sua bagagem, descrita como uma mala preta, não foi encontrada ou registrada. Levi, o namorado de Phoebe, relatou ter recebido uma ligação dela na manhã do dia 15 de maio, por volta das 8h30, mas a conversa foi confusa, marcada por gritos que ele não conseguiu entender, seguida de um silêncio abrupto. Mais preocupante ainda, os registros mostraram que o telefone de Phoebe foi desligado manualmente após esse momento, sem qualquer atividade posterior, sugerindo que algo impediu seu uso. A mãe de Phoebe, Kylie Johnson, reportou oficialmente o desaparecimento em 18 de maio, após dias sem notícias da filha, que era conhecida por manter contato regular com a família, mesmo com as tensões existentes. Essas descobertas iniciais transformaram o caso de uma possível fuga em uma situação suspeita, exigindo uma investigação mais aprofundada. Em 21 de maio, a polícia visitou a casa em Gingin, onde Phoebe vivia com Tanika Bromley e James Wood, e o que encontraram chocou até os investigadores mais experientes. A residência, que deveria ser um lar, foi descrita como um cenário de horror. O chão estava coberto por montes de lixo acumulados por meses, incluindo embalagens de comida rasgadas e restos podres espalhados. O odor era tão insuportável que o ar parecia ter gosto de sujeira, conforme relatado por um oficial. Fezes de cachorro estavam espalhadas por todos os cantos, misturadas a correntes, brinquedos de cachorro e até lâminas de barbear jogadas pelo chão. Os lençóis nas camas estavam manchados de amarelo, sugerindo negligência extrema. No quintal, a situação era igualmente perturbadora. 4 cães mortos foram encontrados, deixados para apodrecer sem qualquer tentativa de remoção, embora a causa da morte tenha sido considerada natural. Curiosamente, o quarto de Phoebe destoava do resto da casa, sendo notavelmente mais limpo e organizado, com seus pertences arrumados como se ela planejasse voltar. No entanto, o batente da porta de seu quarto estava quebrado, com sinais de que havia sido forçado, possivelmente chutado, levantando suspeitas sobre o que poderia ter acontecido ali. As evidências encontradas no Hyundai Nari 35 cinza, pertencente a Tanika Bromley, aumentaram ainda mais as suspeitas. O veículo visto nas câmeras de segurança com Phoebe na manhã de seu desaparecimento apresentou alterações claras, destinadas a despistar as autoridades. A placa original, registrada como 414 IW3, foi modificada para 474 BW8, usando fita isolante preta e tinta,
para alterar os números e letras, uma tentativa amadora de disfarce. Além disso, o logo da Hyundai na traseira do carro foi substituído por um emblema de Toyota feito de papel, colado de forma precária, como se fosse obra de uma criança. Durante a busca no veículo, a polícia encontrou itens alarmantes: uma espingarda serrada, munição e 2 armas réplicas, o que levou à declaração do carro como uma cena de crime, assim como a casa em Gingin. Essas descobertas indicavam não apenas negligência, mas uma possível intenção de encobrir algo mais grave, intensificando o foco da investigação sobre Tanika e James. Quando confrontados sobre as inconsistências em sua história inicial, James Wood apresentou uma nova versão dos eventos de 15 de maio. Ele afirmou que Phoebe acordou atrasada naquela manhã, visivelmente estressada por causa do voo. Segundo ele, ela teve um acesso de raiva e chegou a quebrar a televisão da casa, o que o levou a emprestar roupas novas suas para que ela pudesse se preparar. Antes de seguirem para o aeroporto, pararam em um mercado local da rede IGA para comprar energéticos, um detalhe que adicionava uma camada de normalidade à narrativa. James reiterou que, durante o trajeto, Phoebe recebeu uma ligação de Levi, resultando em uma discussão intensa. Ele alegou que, para acalmá-la, ele e Tanika pararam o carro a cerca de 1 quilômetro do terminal e saíram por alguns minutos. Ao voltarem, Phoebe e sua bagagem haviam desaparecido. Em vez de entrar no terminal para verificar se ela estava lá, James disse que eles dirigiram pela área, incluindo uma rota que passava pelo Goodnight Scrub National Park, procurando por ela, mas sem sucesso. Entre 23 e 27 de maio de 2025, a polícia de Queensland intensificou as buscas por Phoebe Bishop, focando em novas pistas que surgiram a partir de registros telefônicos. Dados do celular de Phoebe revelaram múltiplos sinais ou pings, detectados no Goodnight Scrub National Park, uma área remota e de vegetação densa localizada a cerca de 1 hora a sudoeste de Bundaberg. Esses sinais indicavam que o telefone de Phoebe, que estava totalmente carregado na manhã de 15 de maio, foi desligado manualmente após seu desaparecimento, reforçando a suspeita de que algo grave havia ocorrido. Para explorar essa pista, as autoridades mobilizaram uma operação robusta no parque, envolvendo equipes especializadas como mergulhadores que vasculharam corpos d'água, além de cães farejadores treinados para detectar restos humanos. Drones e um helicóptero também foram utilizados para cobrir o terreno acidentado, difícil de ser percorrido a pé. Durante essas buscas, os investigadores coletaram evidências que sugeriam a ocorrência de um crime, embora não especificassem publicamente o que foi encontrado. Um detalhe inquietante levantado pela polícia foi a suspeita de que algumas evidências no parque haviam sido movidas antes de sua chegada, indicando uma possível tentativa de encobrimento por parte de alguém envolvido no caso. As evidências digitais e testemunhais começaram a pintar um quadro mais claro sobre os eventos de 15 de maio. Câmeras de vigilância capturaram o Hyundai Mi35 cinza, pertencente a Tanika Bromley, deixando a área do aeroporto às 10 horas e 30 minutos da manhã, 2 horas após o horário em que Tanika e James Wood alegaram ter deixado Phoebe no terminal. Em vez de seguir para o centro do aeroporto, o veículo foi visto tomando uma rota rural que levava diretamente ao Goodnight Scrub National Park, sem nunca retornar ao aeroporto. Esse trajeto contradizia diretamente a história dos colegas de casa, que afirmavam ter procurado Phoebe apenas brevemente antes de voltar para casa. Além disso, testemunhas de um mercado local da rede IGA relataram ter visto Phoebe alguns dias antes de seu desaparecimento, em uma condição preocupante. Funcionários do mercado descreveram a jovem como parecendo fraca e faminta, com uma aparência que sugeria que ela poderia estar sofrendo algum tipo de restrição ou abuso. Esses relatos levantaram questões sobre as condições em que Phoebe vivia e seu estado físico e emocional nos dias que antecederam seu desaparecimento, apontando para uma possível vulnerabilidade que não havia sido percebida por aqueles ao seu redor. Mensagens e publicações nas redes sociais
revelaram mais sobre o estado de espírito de Phoebe e as tensões envolvendo seus colegas de casa. Em 16 de maio, às 21h45, James Wood trocou mensagens de texto com um amigo, onde expressou frustração com a investigação policial. Ele alegou que Phoebe havia roubado $5.000 dele e de Tanika, além de joias. E reclamou que a polícia os estava perseguindo por serem as últimas pessoas a vê-la. James também culpou a família de Phoebe pela situação, sugerindo que eles eram responsáveis por sua saída de casa, e demonstrou raiva por ser tratado como suspeito, dizendo que os policiais o questionaram diretamente se ele havia machucado Phoebe. Essas mensagens pintavam um quadro de ressentimento e tentativa de desviar a atenção das autoridades. Já as publicações de Phoebe nas redes sociais refletiam sua infelicidade em Jin. Em um vídeo no TikTok, ela participou de uma tendência onde conversava com seu eu mais jovem, expressando tristeza e solidão, e em outro post escreveu: "Quando eu morrer, quero que meu pai abaixe meu caixão para me decepcionar uma última vez." Uma frase que, embora possivelmente dita em tom de humor negro, revelava uma dor profunda em relação ao pai. Em outra publicação, ela descreveu Jin como um lugar triste, onde não se sentia pertencente. Além disso, em 26 de abril, Phoebe enviou mensagens à sua tia dizendo: "Preciso sair deste buraco infernal", referindo-se à casa onde vivia, o que reforçava seu desejo de escapar do ambiente em que estava. Em 5 de junho de 2025, a investigação alcançou um ponto crítico, com a prisão de Tanika Bromley e James Wood. Antes disso, em 25 de maio, Tanika já havia sido detida por porte de armas devido à descoberta de uma espingarda serrada, munição e 2 armas réplicas no Hyundai Damip 35, mas foi liberada sob fiança. No entanto, as buscas públicas foram suspensas em 4 de junho, quando a polícia decidiu focar em evidências coletadas, indicando que não tinham mais informações para justificar buscas físicas em larga escala. Na manhã de 5 de junho, Tanika foi presa novamente, seguida por James, ambos acusados de um homicídio e 2 interferências com cadáver. A gravidade das acusações marcou uma virada no caso, sugerindo que a polícia havia reunido evidências suficientes para vincular os colegas de casa ao desaparecimento de Phoebe. Curiosamente, nenhum dos acusados compareceu ao tribunal para a audiência inicial, uma decisão que levantou especulações sobre sua relutância em enfrentar as consequências ou a pressão pública. No dia 6 de junho de 2025, a investigação sobre o desaparecimento de Phoebe Bishop chegou a um momento devastador, com a descoberta de restos mortais no Goodnight Scrub National Park, uma área remota de vegetação densa, localizada a cerca de 9 quilômetros do ponto inicial de busca. A descoberta foi feita por um detetive solitário, acompanhado de um cão farejador, que decidiu explorar uma trilha específica por pura intuição, notando sua semelhança com o local anteriormente investigado. O corpo, identificado mais tarde como sendo de Phoebe, não estava enterrado, mas sim descartado de maneira descuidada em um trecho isolado de mata fechada. A polícia acredita que o corpo foi movido 2 vezes. A primeira logo após o suposto assassinato, em 15 de maio, e novamente 2 dias depois, em 17 de maio, possivelmente numa tentativa de dificultar sua localização. Apesar da descoberta dos restos mortais, a bagagem de Phoebe, descrita como uma mala preta, e seu telefone celular permanecem desaparecidos, sem qualquer pista sobre seu paradeiro, o que adiciona mais um mistério ao caso. Em 17 de junho, testes de DNA confirmaram que os restos encontrados pertenciam a Phoebe Bishop, trazendo uma conclusão trágica para a busca que mobilizou a comunidade de Gingin e Bundaberg. A mãe de Phoebe, Kylie Johnson, expressou sua dor profunda em uma postagem nas redes sociais escrevendo: "Não achei que meu coração pudesse quebrar mais", refletindo o peso esmagador da perda de sua filha de 17 anos. A comunidade respondeu com uma vigília com velas que reuniu mais de 300 pessoas,
incluindo familiares, amigos e membros das equipes de busca em um momento de luto coletivo e apoio. No dia 30 de junho, um funeral privado foi realizado em Bundaberg, onde a família optou por usar roupas coloridas em homenagem ao espírito vibrante de Phoebe, que amava tudo que era alegre e brilhante. A cerimônia foi marcada por emoção, com amigos e familiares celebrando a vida curta, mas cheia de energia, da jovem que sonhava com liberdade e novas experiências. A teoria da polícia sobre o crime aponta para um cenário sombrio ocorrido na manhã de 15 de maio. Segundo os investigadores, Phoebe nunca saiu do Hyundai A35 cinza ao chegar perto do aeroporto regional de Bundaberg. Eles acreditam que ela foi atacada dentro do veículo, com as 3 pessoas, Phoebe, Tanika Bromley e James Wood, presentes no carro, mas nenhuma delas deixando o local em direção ao terminal. A polícia sugere que o assassinato aconteceu naquele momento, seguido por uma tentativa inicial de descartar o corpo, que foi movido novamente 2 dias depois para ocultar evidências. As alterações feitas no veículo, como a mudança da placa de 414, IW3 para 474, BW8 com fita isolante e tinta, e a substituição do logo da Hyundai por um de papel da Toyota, foram interpretadas como esforços amadores para despistar as autoridades e confundir a investigação, reforçando a suspeita de que Tanika e James tentaram encobrir suas ações. Em 1º de julho de 2025, um terceiro suspeito, Kieran Daniel Middlehauser, de 30 anos, entrou no caso, acusado de 2 contagens de cumplicidade após o fato. A polícia alega que Middlehauser usou o telefone de Phoebe para manipular dados ou dispositivo, com a intenção de dificultar a localização da jovem e atrapalhar a investigação. Embora sua conexão exata com Tanika e James não tenha sido detalhada publicamente, a acusação sugere que ele tinha acesso a informações sensíveis ou estava próximo o suficiente do círculo dos principais suspeitos para interferir no caso. Uma audiência para Middlehauser foi marcada para 25 de agosto, quando mais detalhes sobre seu envolvimento podem ser revelados, incluindo se suas ações foram coordenadas diretamente com os acusados principais ou se foram reativas. Tanika Bromley e James Wood permanecem sob custódia, com a próxima aparição no tribunal agendada para 11 de agosto de 2025. A causa exata da morte de Phoebe ainda não foi divulgada, com testes forenses em andamento para esclarecer os detalhes do crime. A polícia também não confirmou um motivo oficial, deixando em aberto especulações, como a alegação de James de que Phoebe teria roubado $5.000, que pode ou não ser verdade. O caso continua a gerar perguntas não respondidas, que atormentam a família de Phoebe e a comunidade. Por que uma jovem de 17 anos vivia em condições tão precárias, em uma casa descrita como um lixão? Onde estava o suporte do NDIS ou dos serviços de proteção infantil, para garantir sua segurança? O que aconteceu com sua bagagem e telefone que nunca foram encontrados? Qual é a real conexão de Middlehauser com o crime? E, finalmente, a história dos $5.000 roubados é real ou apenas uma desculpa criada pelos suspeitos? Essas questões permanecem sem resposta, enquanto a busca por justiça para Phoebe continua.